Estamos de volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar. Se você perdeu alguma entrevista aqui no programa Conexão Potiguar, pode acompanhar através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista. Estamos aqui conversando com Shirlene Marques, jornalista e escritora, que vai lançar na 6ª edição da Flic, nesse sábado, dia 12, o livro Branca, Negra, Negra, Negra. Ela vai conversar sobre identidade cultural, sobre literatura, enfim, um pouquinho de tudo. Shirlene, fala um pouquinho desse livro, né? Como foi o processo desse livro e como foi escrevê-lo e agora publicá-lo? É um processo muito gratificante, né? Estar agora falando sobre o empoderamento da mulher negra, porque durante muitos anos, mais de 2 décadas, eu vivi um processo, na realidade, de tentativa de esconder toda a minha herança genética negra. Então, às vezes, as pessoas me chamavam de a morena, né? A mulata. E esses termos, de certa forma, eu não gostava de ouvir isso, porque eu negava, né, todo o DNA que tinha em mim. E o DNA negro, ele é tão forte que, apesar da pele ser clara, né, o DNA negro dentro do sangue, ele fica forte na cor dos olhos, né, no formato do cabelo. E aí, como eu neguei isso muito tempo, há 3 anos eu decidi que queria descobrir, né, a negritude que havia em mim. E aí eu falo que é a data do meu nascimento negro. E o livro é exatamente para isso, para mostrar esse processo de descoberta desse nascimento negro e hoje o processo que eu vivo, né, do empoderamento da mulher negra. O livro está para isso. Perfeito. Shirlene, vamos falar um pouquinho do livro. O livro se trata de crônicas, contos, poesias e dando continuidade a isso. Ele se originou de diários, de desabafos, de escritas nas redes sociais. Fala um pouquinho sobre esse processo de como essa sua indignação e descoberta da identidade se transformou efetivamente nas palavras. Desde a infância eu tenho um contato muito presente, né, com a leitura. Sou filha de professores, então livros sempre estiveram dentro da minha casa. E a partir do momento que eu tenho o meu nascimento negro, eu criei um blog, né, chamado Postagens Negras, isso há 3 anos. Então, no dia do nascimento negro, eu resolvi fazer um texto já em formato de crônicas e abrir esse blog. Então, quando foi agora, esse ano, durante o meu processo até de férias, né, eu decidi sentar e reativar o blog. E aí, de repente, eu me senti numa profusão de textos. Todos os dias textos novos iam saindo e como o blog já estava um pouco ultrapassado, eu falei, bem, se eu tiver condição de realmente ficar nesse pique de um texto, mais ou menos por dia, essa coletânea de crônicas pode ser transformada num livro e chegar nas mãos de mais pessoas. E a ideia foi mais ou menos essa, foi unir as crônicas que eu vim escrevendo, eu as guardei, ao invés de levar para a internet. Essas crônicas não estão na internet, né, são inéditas no livro, então do período da infância, mais ou menos dos 13, da infância e adolescência, até a contemporaneidade. Perfeito. Essas crônicas falam quase todas de experiências suas ou também tem ideias, ideologias, ficção? Como é que é isso um pouquinho? Ou são basicamente experiências que você viveu e passou? Basicamente são as minhas experiências, agora as experiências que são com recortes pela cultura. A música, então eu me espelhei muito em cantoras que se destacam na nossa música brasileira, me inspirei em escritoras, né, nesse processo que eu vivi de dúvidas. Será que eu sou a branca do cabelo ruim, né? No início, como diziam, seu cabelo ruim, seu cabelo não presta, né? Então você é branca, mas você tem um cabelo ruim. Então assim, eu fui buscar escritoras, então é dessa vivência, é desse parto, né? Eu vou lendo, vou procurando referências na música, no cinema, no teatro. E aí são essas referências que vão moldando. E também dos preconceitos que eu fui sofrendo a partir do momento que eu decidi não mais ficar alisando o cabelo. Então, assim, essa coisa da estética, né, a decisão de manter uma estética natural, isso me gerou atitudes racistas, atitudes preconceituosas por parte de algumas pessoas. E essas dores, elas estão aqui também, como estímulo para que outras meninas não sofram, né, as mesmas dores e para que outras pessoas não pratiquem isso com meninas e com mulheres negras. Perfeito. O seu livro fala também sobre empoderamento feminino, que é uma coisa que está em voga hoje, felizmente, isso da mulher se empoderar. Fala um pouquinho sobre isso, como é que está sendo isso atualmente, essa situação da mulher hoje, que ao mesmo tempo que há o empoderamento, também há um movimento muito forte contra esse empoderamento. Fala um pouquinho sobre essa situação atual. Essa é uma das grandes dificuldades hoje na sociedade. Então, a mulher que passa primeiro por uma valorização da estética ainda fica muito no campo da beleza. E aí, por isso que eu digo, eu não consigo falar, eu não consigo viver somente da beleza e da estética negra, da estética afro, né? Eu preciso ter argumentos políticos, sociais. E aí, pelo fato de ter feito 2 graduações, ter feito um mestrado, né, de me considerar um intelectual, isso faz com que eu tenha uma missão, né, frente à sociedade de
distribuir essa mensagem junto a outras pessoas. E aí o empoderamento da mulher negra também está dentro dessa leitura. Então, é muito pouco somente que eu pegue todo esse cabedal teórico para mim e não repasse para outras. E aí eu vejo, sim, que há necessidade de mulheres negras dentro dos espaços de poder. Então, mulheres negras secretárias, mulheres negras prefeitas, governadoras e até mesmo uma mulher negra presidenta, né? Quem sabe algum dia nesse país. Quem sabe. Shirlene, você é baiana e morou em Pernambuco. Fala um pouquinho sobre esse tour pelo Nordeste e como também veio parar em Natal e como é a sua relação com a cidade. Isso, eu nasci às margens do Rio São Francisco, né, numa cidade chamada Juazeiro, e que é frente a uma cidade que já está em Pernambuco, que é Petrolina. Então, na realidade, eu sou baiana de nascimento, mas o meu crescimento foi todo em Pernambuco, mas com a vivência baiana muito próxima. Então, me parece que lá em Petrolina a gente vive mais a cultura baiana do que a cultura pernambucana. E depois decido fazer faculdade de jornalismo, já por esse amor às letras, e aí vou morar em Recife. Depois que faço a graduação e o mestrado em Recife, é que eu decido fazer concursos públicos, né? E começo a viajar ao Brasil com a mala nessa tentativa de ser servidora pública. E aí estou em Natal por isso, porque hoje eu sou servidora pública daqui do estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. Shirlene, e o processo de edição? É pela CJA, né? Editora, o livro do Cleudivan. Fala um pouquinho sobre o processo mecânico. Como é que foi o contato com a editora? Qual a sua opinião sobre o produto final? Fala um pouquinho sobre esse processo. Primeiro, eu queria agradecer ao Cleudivan, né, que acreditou na ideia. Nós falávamos também com o Tiago Gonzaga sobre a ausência, né, de escritores e escritoras negras aqui no Rio Grande do Norte. O Tiago tem uma pesquisa sobre isso. E aí, na reunião que nós tivemos, o Cleudivan abraçou a ideia de pronto. Eu não vi barreiras do tipo, por que falar de negritude no Rio Grande do Norte, que é um estado onde a gente não vê um movimento ainda muito forte, principalmente na literatura. E eu fiquei muito encantada com a capa, porque a designer, né, que montou todo o projeto gráfico do livro, a Diolene, ela nunca me viu pessoalmente. E aí foi tudo por internet, então assim, foi um processo. Eu produzi o livro em julho, de agosto para setembro, as primeiras reuniões. Então o livro, um período de produção, foi um período muito apertado, né, para já estar agora na feira. Então assim, eu estou muito feliz com o resultado, o formato, o papel, o tamanho, né, um texto leve, que se adapta perfeitamente às ideias que eu tinha. Não é um livro ainda, um livro com mais páginas, porque é apenas esse desabafo inicial, né, que eu precisava colocar isso no papel, mas eu estou extremamente satisfeita com o resultado. Muitas pessoas que olham a capa dizem, nossa, parece muito com você. Eu me identifiquei extremamente com o projeto gráfico, né, com a diagramação, com o tipo de papel. Realmente eu me vejo nesse livro, eu me vejo. Eu pego ele e digo, caramba, é a minha cara, assim. Perfeito. Shirlene, vamos lembrar o telespectador e convidá-lo, né? Sábado, que horas? Na Flic, na Cidade da Criança. Que horas? 18 horas, no sábado, às 18 horas, no stand da Trairi Books. Eu vou estar lá autografando, né, livros, e o preço do livro ficou bem acessível, apenas R$20. Né, para a gente poder contribuir com a literatura potiguar, que me abraçou, né? O Rio Grande do Norte me abraçou. E aí eu posso dizer que esse é um produto da literatura potiguar. Perfeito. Muito obrigado, Shirlene, e sucesso lá no lançamento. Eu que agradeço a oportunidade, né, de divulgar o trabalho, de levar a mensagem de empoderamento negro para outras mulheres que ainda precisam ouvir. Perfeito. Muito obrigado. Sérgio Carvalho para o PNTV e Conexão Potiguar. Chegamos ao final de mais um programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. E não se esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade.